Quantos trouxeram a palavra de Deus aí, ou no seu celular, ou no livro? Abra ela aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu quero continuar falando aquilo que eu comecei aqui no primeiro culto. Quero falar sobre unção. Gênesis 1, 2. O texto é muito simples, mas de uma profundidade enorme. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas, diga comigo, mas, sempre tem isso aí, né? Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Se eu pudesse, é muito difícil explicar certas coisas lógicas, ou trazer a lógica aquilo que não é explicável. Mas se eu tentasse hoje colocar aqui na pregação, explicar da melhor maneira, desenhar o melhor quadro que eu pudesse sobre unção, a gente poderia citar exemplos humanos. Há 12 anos atrás eu estava ministrando uma mensagem sobre a unção de Deus, sobre aquilo que é improvável se tornar provável, né? Quando a unção de Deus vem sobre um homem e uma mulher. E eu estava ministrando na cidade de Criciúma, e eu lembro que uma moça, uma mulher, estava lá naquela reunião, e ela fazia parte de um grupo de pessoas da igreja que estava vendendo espetinho, fazendo aqueles espetinhos para a receita da igreja também. Era uma ocasião especial na igreja. Mas a última noite, ela combinou com as suas colegas lá, de que ela participaria do culto, porque ela passou os 2 primeiros dias fazendo isso, trabalhando, vendendo e fazendo espetinho para as pessoas que queriam se alimentar após culto. E aquela noite, eu lembro, ela veio para frente, e quando nós fomos orar pelas pessoas, ela tinha muita fome, e ela mesma depois diz, no seu testemunho, que ela se jogou na presença de Deus e falou: eu quero isso. E a unção de Deus veio sobre ela, e ela então, a partir daquele momento, se tornou uma líder, e hoje é uma mulher que ministra no Brasil inteiro, ministra para milhares de pessoas. Todas as semanas, milhares de mulheres são ministradas pela vida dela. É o testemunho da Viviane Martinello. O que eu queria dizer aqui nessa noite, que o Deus dos improváveis está aqui para nós nessa noite, sobre nós, com a capacidade de transformar qualquer vida, qualquer sonho, desde que alguém também queira. O Espírito de Deus está sobre nós nessa noite, e é interessante que aqui esse texto está falando, a palavra no original quer dizer ruach, ou seja, a mente de Deus, o espírito profético de Deus. Uma maneira de explicar esse espírito de Deus aqui que pairava sobre as águas é o hálito, aquilo que é o mais profundo de Deus. E aí você pode dizer, aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, né? Ele diz assim que quem conhece o homem, senão o espírito do que está no homem? Mas quem conhece Deus? É o Espírito de Deus. E não conhece só Deus, mas conhece as profundezas de Deus, ou seja, aquilo que está no mais profundo, no ambiente que precisa, um estado de revelação. E é interessante que a gente olha o Espírito de Deus aqui na criação, né? A importância dele na criação. Tudo era sem forma, vazio, né? A Bíblia diz que as trevas, ou seja, ambientes sem luz, sem revelação, ambientes de mortes, que cobriam a face do abismo, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, mas aí tem um mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso quer dizer uma possibilidade de tudo aquilo que não tem forma criar forma, porque depois, se você olhar os textos seguintes da palavra de Deus, começa o esplendor da criação, ou seja, coisa magnífica, e Deus
dirigindo uma palavra e dizendo haja, e assim todas as coisas foram criadas. O que eu quero traduzir nessa noite é o seguinte: que ainda que tenha coisas na sua vida que não tenha forma, que sejam vazias, que você não entendeu a forma que Deus gostaria, o Espírito de Deus está aqui essa noite para produzir essa forma, para capacitar, trazer um ambiente de criar forma. Talvez você não tenha entendido a sua chamada, o que Deus tem para você, mas hoje o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, aleluia. E o Espírito que participou da criação está aqui também para participar de muitas coisas em relação ao seu destino, ao propósito que Deus tem para a sua vida. Disso eu não tenho nem dúvida nenhuma. E aí a gente precisa entender essa transferência de unção sobre a humanidade, como Deus vem contando a história, como Deus vem trazendo um quadro para que a gente tenha esse desenho de Deus até os nossos dias, né? E aí a gente olha como Deus, como o Espírito de Deus participa através das estações, das alianças com o ser humano, e como Deus pode desenvolver esses propósitos e ungindo pessoas para esses propósitos. Interessante que Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ou antes que você fosse gerado fisicamente, antes disso eu tinha um propósito para você, e você ser um profeta às nações. Ou seja, o propósito é maior do que a vida. O que eu quero dizer para você, que antes de você ter vindo a esse mundo, Deus tinha uma coisa maior para você viver. Deus tinha algo maior, um propósito maior, e Deus quer que você caminhe dentro desse destino, que você trilhe esse destino, e por isso Ele colocou o Espírito Santo para estar sobre você, na sua história, no seu tempo, e trazer nos seus dias a evidência desse propósito divino. E aí a gente olha em como a unção habilita o propósito nas pessoas. A gente olha Abraão, né, o seu chamado, Gênesis 17, de 1 a 9, você pode ver, quando Deus começa a falar com Abraão e diz para ele sair de Ur dos Caldeus, e que Deus tem uma coisa extraordinária, vai tornar ele uma nação poderosa. E uma das coisas que se entende que Abraão, ele estava no meio de um povo que conhecia muito sobre astros, astrologia, e é interessante que a primeira coisa que Deus manda Abraão olhar é o céu, e Deus diz assim: conta as estrelas. E aí Abraão, já tendo talvez um certo conhecimento, diz para Deus: isso é impossível. E aí Deus está querendo dizer o seguinte: Abraão, é isso que eu quero que você entenda. Eu quero expandir a sua mente. Eu quero dar uma ampliação para o seu entendimento, porque as coisas que eu tenho são muito grandes para você. E aí Deus pede para Abraão contar a areia no mar, e Abraão diz: também isso é impossível. E Deus está dizendo: exatamente para esses lugares que eu quero levar a sua mente. O que eu quero dizer aqui essa noite, queridos, que muitas vezes Deus precisa mostrar coisas que parecem impossíveis para nós, porque Deus quer ampliar uma mente que foi modelada pelo mundo, limitada pelo mundo, ensinada pelo Deus desse século. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui para exatamente ampliar, para que você entenda que Deus tem coisas grandes e poderosas e numerosas sobre a sua vida, aleluia. E é interessante que quando Abraão chega ao entendimento de coisas maiores, Deus diz assim: agora eu quero que você sobrepuja esse entendimento. Eu quero que a sua mente não seja mais o comando, você sobrepuja e você seja um homem de fé. E aí Abraão é o primeiro homem a crer em Deus, a acreditar numa coisa que era real, mas que ainda não era visível. E Deus, é interessante que Deus fala para Abraão que ele teria uma família como uma nação, descendência numerosa, e dá uma mulher para ele estéril. Você já parou para se pensar que tem coisas que Deus fala para você que
parece que não vão ser concluídas, você não tem essa capacidade, não existe capacidade ao seu redor, não existe capacidade em você. É exatamente que agora o Espírito de Deus vai criar esse ambiente, Deus vai criar isso em você, vai criar um ventre reprodutivo, e cada promessa que Deus falou, Deus quer levar você a ser um homem ou uma mulher de fé, para acreditar exatamente naquilo que não é possível na mente humana, mas é possível na mente divina. Aleluia! E aí a gente olha dentro da humanidade, né? Deus chamando, depois essa nação se multiplica, né? Vem Isaac, também tem a promessa, a mulher é estéril, para que Isaac compreenda esse ambiente profético. Vem Jacó, é a extensão da promessa, tem uma mulher estéril de novo, e Deus novamente faz milagres para que seja um grupo de pais da fé, que exatamente possam crer no sobrenatural, e aquela família se multiplica, depois sobe para o Egito, na história de José, e lá se escraviza porque se afasta de Deus. E aí a gente olha depois aparecendo Moisés, né, em Êxodo 3, principalmente o versículo 6, quando Deus aparece para Moisés, que tentou resolver a questão no braço, ele aparece numa sarça ardente e diz assim: Moisés, eu sou o pai, eu sou Deus dos seus pais, de Abraão, eu é que fiz essa promessa e eu é que vou cumprir ela, então chegou a sua vez. O que eu quero dizer para você essa noite, que o Espírito de Deus está dizendo exatamente isso para você. Esse é um lugar santo onde você está, e esse é um momento que Deus está dizendo: eu sou o seu Deus, é eu que vou fazer cumprir certas promessas na sua vida. Aleluia! E aí você olha depois na história, né, muito bonita, de unção, Elias para Eliseu. Eliseu está lá cansando a 12ª junta de boi, trabalhando na sua força humana, capacidade humana. Elias vem e joga uma capa, e isso é o sinal de uma unção. E aí a gente vê na vida de Eliseu, se Elias teve uma quantidade de milagre, Eliseu teve o dobro de milagre, ou seja, uma unção dobrada. E aí a gente olha depois assim, a unção de Deus sendo trazida sobre a humanidade, sobre cada geração, cada aliança. E aí chega a vez de Jesus, Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ou seja, sobre ti, Deus te ungiu, aleluia. E aí Jesus pega o rolo de Isaías, né, lá numa sinagoga, num sábado, depois de as pessoas estarem assombradas, como é que Jesus podia abrir o olho do cego, como é que Jesus podia fazer o paralítico andar, como Jesus poderia perdoar pecados, como Jesus poderia fazer tantos milagres. E a Bíblia diz em Lucas 4,14 que a fama de Jesus correu por todo lugar. E eu creio que quando Jesus entrou naquela sinagoga, todas as pessoas queriam uma explicação. Porque a religião não podia fazer isso, porque ambientes religiosos não podiam fazer isso. E então Jesus levanta, pega o rolo de Isaías, e no versículo 18 ele diz assim: sabe por que isso acontece? Porque o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, o ruach de Deus, aquele que é o mais profundo de Deus, está sobre mim. Deus me ungiu, Deus me habilitou. E aí Jesus chega um momento que ele começa a dizer sobre a sua partida, a sua ida aos céus. E aqueles discípulos mais próximos, que viram tanto milagre, tanta ação sobrenatural de Deus, começam a entristecer o coração. E Jesus diz assim: então olha, não se entristeça o coração, mas também assim, vocês creem em Deus, creem em mim. E aí é o seguinte: olha, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo, o mesmo que está sobre mim virá sobre vocês. E aí no dia de Pentecostes, Atos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar numa nova linguagem, ou seja, num poder sobrenatural. Agora a unção de Deus, o Espírito de Deus, aquele que é o pneuma de Deus, ou seja, aquele que é igual a Deus, coexistente, igual, sendo Deus, está sobre a igreja, é transferido para a igreja, ou seja, é transferido para mim e para você. O Espírito de Deus está sobre nós, e Deus nos habilitou, nos ungiu, aleluia. Por isso nessa noite o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, aleluia, para te dar habilidade, para criar, para sair,
Quando você sair daqui, você vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Deus me deu uma habilidade. O que é que a unção de Deus transfere para nós? Entre tantas coisas, vou falar algumas coisas aqui. Primeiro, a gente precisa entender em nossa geração uma unção de paternidade. Diga comigo, paternidade. O grande erro é nós acharmos que nós somos uma igreja de irmãos naquilo que é reprodução. Numa família existem irmãos, mas os irmãos não se reproduzem. A reprodução não é certa entre irmãos. A reprodução se dá entre pais que geram filhos. Diga assim: pais que geram filhos. Nós precisamos voltar a ser uma igreja de pais que geram filhos, ou que seja, referência para os seus filhos, ou seja, referência para a próxima geração. Ainda que nós sejamos irmãos por causa de Cristo Jesus, gerados do mesmo sangue, na mesma aliança, no mesmo Pai, mas nós também precisamos ser uma geração paterna. Porque toda a geração que não tiver paternidade, ela não sabe cuidar a próxima geração, ela não instrui a próxima geração, ela não torna a próxima geração uma geração vencedora. É muito comum dentro dos ambientes religiosos mais antigos, as pessoas dizerem assim, principalmente os líderes: olha, alguém cresce aqui só até aqui, depois daqui não cresce mais. Muita gente viveu isso dentro do seu próprio ambiente, e aí se criou uma geração de anões espirituais, porque um foi matando o outro até aqui, e não foi uma geração de paz. Ou seja, é muito importante a gente entender isso, porque o pai é aquele que deseja que seu filho seja melhor do que ele. Eu sempre dou esse exemplo. Um pai pode ser pedreiro, a mãe lava roupa para fora. Não que isso tire a dignidade de alguém, muito pelo contrário, todo o trabalho dignifica a pessoa. Mas é bem possível que aquela mãe vai lavar algumas peças de roupa a mais, o pai vai fazer algumas horas de trabalho extra a mais, para botar o seu filho numa escola, transformar ele num doutor, porque o sentimento de um pai é que o filho tem que ser melhor do que ele. Então, numa geração de gente doente, que não se torna pai, que não se torna referência, que não se torna ensinador, ela mata a próxima geração, torna ela mais fraca. E eu entendo, querido, que nós precisamos ser uma geração de pais espirituais, de gente que treina a geração próxima para ser melhor do que a gente. Aleluia! Eu louvo a Deus por todas aquelas pessoas que passaram conosco no ministério, que de alguma forma receberam alguma instrução, algum treinamento, hoje são maior do que a gente. Porque essa é a felicidade do coração de um pai que não é enfermo, que não é doente, que ele entende que os seus filhos têm que ser melhor mesmo. Quando você olha para Davi, que se tornou um pai na geração de reis, 2 Crônicas 17:3 diz assim: e o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi o seu pai, e não buscou a Baalaíns. Ou seja, Davi nunca foi pai de Josafá. Ele não era pai físico de Josafá, Josafá não era seu filho, mas Josafá era filho de entendimento, filho de adoração, filho de obediência. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. Nós precisamos ser referência para uma geração de que nós amamos Deus, honramos a Deus, obedecemos a Deus, servimos a Deus, para que a próxima geração não se perca, ou seja, seja mais apaixonada por Deus do que a gente. A gente vê em tantas regiões do mundo, principalmente na Europa, o grande berço de avivamentos, de moveres de Deus, em que as pessoas não passaram, colocaram sistematicamente uma teologia, talvez as melhores teologias venham de lá, mas não a melhor ideia de pai. Sistematicamente ensinaram uma geração a ser enfraquecida. E aí, quando o mundo veio e viu o talento de uma geração mais nova, o mundo engoliu aquela geração. E aí a gente vê gerações como Beatles e tantos outros, né, que serviram o mundo
Não é porque eram pessoas sem talento, extremamente talentosas, mas a igreja não absorveu. A igreja se tornou um antro religioso que não permitiu nada, ninguém desenvolvesse talento, ninguém se tornasse maior do que ninguém, e uma geração se perdeu ou foi para o mundo. O que eu quero dizer aqui, querido, que nós precisamos treinar a nossa próxima geração, para que os seus talentos sirvam para Deus, os seus talentos adorem a Deus, e eles vão ser maior do que a gente mesmo. Aleluia! Paulo diz aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15: embora possam ter muita gente que sejam tutores, falem de Cristo, mas vocês têm poucos pais, pois em Cristo eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo foi um dos maiores pregadores, talvez o homem com mais ambiente de revelação de Deus, mas o seu filho Timóteo foi o maior pastor da igreja primitiva. Paulo estava dizendo o seguinte: se aquilo que eu sei, eu ensino para aquilo que alguém está ouvindo, ele tem tudo aquilo que eu ensinei, mais o que ele está recebendo de Deus, mais os talentos que ele tem, ele vai ser maior do que eu mesmo. Nós temos que ser uma geração de pais para a próxima geração. Segunda coisa que a unção de Deus num ambiente como esse traz, ela tira um desejo de suicídio espiritual. Quantas pessoas que a gente olha na caminhada cristã, querido, e que se destruíram. Isso se chama ambivalência, ou seja, tem um espírito de ambivalente dentro dele, de que é uma espécie de suicídio espiritual. O que Deus disse para Adão e Eva: olha, Adão e Eva, vocês podem usufruir de todo o jardim, usem a prosperidade, só uma coisa vocês não podem. Podem tudo, menos uma coisa: vocês não experimentem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas é interessante, o que é que fatalidade veio sobre Adão e Eva? Exatamente por esse desejo que estava dentro do ser humano. É dentro da alma do ser humano. Deus fala tantas coisas aqui. Eu acredito que quem assistiu nos últimos 3 meses 5 cultos aqui, você deve ter recebido tanto de palavra, tanta palavra de Deus. Quem aqui tem promessas do Senhor? Faz assim. Deus tem usado homens e mulheres, trazido gente de muito longe, feito o Lucão perder ônibus, perder avião, né? Para falar, ministrar para vocês aqui tantas coisas boas que Deus diz: olha, eu tenho tantas coisas boas para vocês, usufruam disso, usufruam do chamado, usufruam de tantas coisas que eu tenho, da prosperidade, de tantas bênçãos, da moral, do emocional, da santidade. Usufruam, é de vocês. Mas tem coisas que não pode. Ela vai bem onde não pode. Ela tem esse espírito de ambivalência, não deixa a unção de Deus tratar. Às vezes entra numa reunião como essa e Deus queria tocar, evitar uma tragédia do amanhã. O Espírito de Deus vir ministrar, mas ela não se submete o suficiente para que a unção de Deus trate isso. E aí a gente tem com dores tantas histórias que poderiam ser diferentes. Quando Israel escolheu Saul para ser o rei, entre trancos e barrancos, até que um dia Deus disse: Saul, se você obedecer, eu vou carimbar o seu reino, eu vou aprovar o seu reinado. Isso vai abençoar você, vai abençoar os seus filhos que são príncipes, vai abençoar seus netos, a riqueza estará sobre a sua casa, a honra estará sobre a sua casa. Mas a Bíblia diz que Saul era obstinado, ambivalente em relação a obedecer a Deus. Deus disse: você pode tantas coisas, Saul, que você não pode desobedecer. Queridos, uma das maneiras de atrair a unção de Deus é um estado de obediência, é dizer: Senhor, me tire esse espírito de suicídio que me leve para fora do projeto de Deus.
E é interessante que Saul era para destruir o rei Agag, tudo que ele tinha, mas ele não obedeceu a Deus. E isso fez com que Saul perdesse a sua vida, o seu reinado, a sua honra, destruiu a sua família. Aqueles que eram príncipes morreram numa guerra que Deus não mandou lutar. O que eu quero dizer essa noite, queridos, que o Espírito de Deus está sobre nós. E a gente não pode sair de uma reunião como essa da mesma maneira que entramos, porque nós não viemos aqui para ter uma noite de uma reunião religiosa, ver um talento como o Lucão cantar. Nós viemos aqui para que o Espírito de Deus toque as nossas vidas, transforme a nossa vida, nos ajude a ser vencedores e que possamos usufruir da chamada de Deus para a nossa geração. A unção de Deus, quando está sobre um homem ou uma mulher, ela dá um destino, ela encaminha a pessoa para o propósito divino. E o que eu quero dizer aqui essa noite, que cada um de vocês, Deus elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação, para ser em todas as coisas mais do que vencedor. Tudo que o Espírito de Deus está aqui essa noite querendo se transferir sobre nós, se transferir naquilo que não tem vida, naquilo que não tem forma, naquilo que é vazio, naquilo que é treva, para produzir luz, para produzir vida, para produzir destino. Interessante que quando Samuel encontra Davi, um menino, capítulo 16, o versículo 3 diz assim: Samuel apanhou um chifre cheio de óleo, que é a representação do Espírito Santo, e dizia: ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor Deus apoderou-se de Davi. Queridos, essa noite o Espírito Santo está querendo ser derramado sobre você. Como é que você se apresenta? Dizendo: eis-me aqui, Senhor, derrama sobre mim. A gente olha para a vida de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo, capítulo 8, é uma explosão do Espírito Santo sobre aqueles 120 homens e mulheres, pescadores, gente simples, que se submeteu a Deus. Havia milhares de pessoas que Jesus ministrou durante a vida, mas só 120 disseram: eis-me aqui, e foram num lugar e ficaram até que o Espírito de Deus veio sobre eles. Quando o Espírito de Deus veio, aqueles 120 homens começaram a mudar o mundo de então. Mas aí no capítulo 9 vai aparecer um homem chamado Saulo de Tarso, e aí ele tem um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, respirando ares de morte, de ódios religiosos. E ele encontra Jesus, o amor, o perdão, a graça, liberado, tudo aquilo que é diferente da religião. Ele se apaixona por Jesus. Talvez a gente nunca entenda totalmente a soberania de Deus, mas Saulo, ele é cego, por um tempo ele não vê o mundo. Ele precisa se esquecer. Então no capítulo 9, versículo 17, diz assim, uma ordem de Deus, uma profecia de Deus: então Ananias foi e entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde você vinha, e enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, todo esse mundo seu de religião, que não tinha forma, que era vazio, que era cheio de trevas, agora vai criar a forma de um pregador, vai ter a forma do amor de Deus, vai ter a forma da graça de Deus. Não é diferente da gente hoje. O Espírito de Deus está aqui para ungir os nossos corações, ungir nossa vida, para que tudo a partir de hoje seja de forma diferente, de modo diferente, de jeito diferente.
Quando a unção de Deus, ela faz ajustes ministeriais. E eu não estou falando que ministério aqui é só os dons em Cristo, seja os pregadores, os pastores, apóstolos, profeta, evangelista ou mestre, ou seja, está falando de toda a função do corpo de Cristo. E uma das coisas que eu tenho absoluta certeza é que você não foi chamado só para assistir culto. Deus tem algo maior para você. Deus chamou você para estar envolvido com o corpo de Cristo, ser atuante, ser parte do serviço. Cada um de vocês tem uma eleição em Deus. E o que levará a você ter um senso de completude, de alegria, querido, é quando você entender o que você tem que fazer no corpo de Cristo. Nós não podemos ser uma igreja como a filha da sanguessuga, de ter a igreja o lugar onde a gente diz, dá, eu só quero. Não, aqui é lugar de a gente servir, de a gente dar. Eu lembro que 1985 eu entrei numa cruzada na Bolívia. Eu estava fazendo uma visita com um pastor, muito confuso a respeito da minha vida. Eram os meus primeiros momentos como crente. Eu queria saber como agora servir a Deus, como que eu poderia dar para Deus um relacionamento mais profundo pelo perdão de que Deus havia me alcançado. Porque eu entrei num templo como esse um domingo à noite querendo morrer, totalmente depressivo, pensando, eu não quero mais viver. E naquela noite um pregador disse que em Jesus existia um novo começo, uma nova estação. E eu pensei, antagônico, eu quero é morrer, não quero mais viver nesse mundo. Daquela noite Jesus encheu o meu coração de perdão, da graça. Eu não sei vocês, o dia que vocês nasceram de novo, se há lembrança ainda, mas eu posso ainda definir claramente esse quadro. Aquela noite eu não consegui dormir. Eu me senti a pessoa mais leve, mais perdoada, mais amada por Deus. Mas os meus primeiros momentos, eu tive pouco ensino de como servir a Deus. Eu pensei, Deus, eu quero te servir, eu quero fazer algo em troca. E eu lembro que numa noite, nessa cruzada na Bolívia, tinha um pregador falando de Jesus, da salvação, e depois ele fez um apelo. Milhares de pessoas vieram para frente. A hora que ele orou pelos enfermos, gente surda, cega, paralíticos, vieram contar testemunhos do que Deus fez. Sabe, ali sentado no meio daquela multidão, de mais ou menos umas 10 mil pessoas. Quando você sentado numa multidão, você pensa que você é só mais um, é o que você pensa, mas não é o que Deus pensa. Porque naquele dia Deus falou comigo, é isso que é a sua missão, esse que é o seu destino. Você será um pregador. Sabe, quando você se enxerga em Deus, não mais em você, mas no Senhor. Então naquele dia eu entendi que aquela unção de Deus me projetou naquilo que era o propósito divino para mim. 4 anos depois, eu entrei naquele mesmo ginásio, novamente lotado, com mais de 10 mil pessoas, mas agora não era eu o ouvinte, eu era o pregador, eu era o evangelista. O que eu quero dizer é que numa noite como essa, quando o Espírito de Deus transfere a unção sobre você, Ele te localiza no que você tem que fazer para o Senhor. É interessante que ambientes de glória, ambientes da unção de Deus, eles transferem coisas que a gente não tem como explicar. Não tem como você definir como uma ciência exata. Porque aqui Deus tem pessoas com pensamentos, com propósitos diferentes.
E ainda que sejam palavras faladas no idioma de português, o Espírito de Deus vai se revelando em cada coração, com um desenho, com um ambiente, que a gente não jamais vai poder prescrutar essa sabedoria de Deus, e como Deus na sua soberania consegue ser eloquente em definir o desenho de cada um diferentemente aqui essa noite. Quando Salomão terminou o templo, uma geração antes se propôs a juntar ouro, prata, ferro, materiais preciosos. Então, quando Salomão terminou de construir o templo de maior glória que já existiu, e é interessante que o templo, ele é uma figura de Jesus, ainda que seja analogia, figura, tipologia, mas ele é um tipo de Jesus. E a Bíblia diz que quando se terminou o templo, ou seja, quando a obra de Deus está sendo construída em Cristo Jesus, e uma igreja entende os ambientes de Deus, trabalha pelos ambientes de Deus, trabalha pelo corpo de Cristo, sabe o que acontece? É um avivamento. Não tem como explicar, não tem como nenhum homem dizer é assim ou é assado, porque isso está dentro de uma soberania divina. Mas quando um povo, mesmo com fraqueza, se submete a Deus, Deus reaviva os seus corações. E a Bíblia diz, 2 Crônicas 7:2, quando o templo ficou pronto, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória de Deus enchia aquele lugar. Ninguém pôde parar em pé. O que eu quero dizer, queridos, nós vamos experimentar uma estação de avivamento. Quando nós entendermos a nossa chamada, quando nós deixarmos de sermos só religiosos, bater um cartão de ponto no domingo, mas ser mais do que isso, porque esse é um ambiente onde temos a condição de adorar o Senhor como comunidade, como igreja, receber instrução, mas Deus quer que a gente, além disso aqui, seja a igreja lá fora, construa Cristo lá fora no coração das pessoas. E então, quando essa igreja começar a construir esse templo dessa forma, a glória do Senhor vai cair sobre a igreja. Nós vamos experimentar ambientes sobrenaturais de poder. Sabe, quando esses ambientes vêm, o povo de Deus fica profético. Você não fala o que pensa, não fala da sua imaginação, você fica ligado com o céu. Nós precisamos voltar a ser povo de ambientes proféticos, profetizar o céu, profetizar o sobrenatural. Eu vou encerrar. Eu lembro que eu estava na Bahia, e aí o que eu me lembro desse quadro é que a gente pode notar que existe mesmo junto dentro da igreja tantas pessoas que só são naturais. Eu estava pregando numa igreja e havia milhares de pessoas naquele lugar, estava assim entulhado de gente. De repente eu vi lá na entrada da igreja um homem tentando entrar, e ele olhava para os corredores e estava tudo muito cheio, não tinha espaço. E ele não conseguia entrar, então ele veio caminhando para frente. Como não achou lugar nenhum, ele parou bem na minha frente no púlpito. Quando eu olhei para ele, eu vi que ele não havia saído para vir naquela reunião. Ele estava sujo, com roupa rasgada. Alguém que estava na rua. Mas aí o Espírito de Deus disse para mim: vai ali e profetiza para ele. Fala para ele que ele vai ser um pastor, um homem de Deus. Eu desci e comecei a profetizar, impus as mãos sobre ele. Ele caiu. E quando ele caiu, ele começou a falar em outras línguas. Aquele culto terminou e aquele homem ainda estava ali falando em outras línguas. Nós fomos jantar com um grupo de pessoas da igreja. E aí algumas se regozijando por tudo que havia acontecido, pessoas salvas, curadas.
Mas algumas pessoas disseram: pastor, você errou a palavra. Sabe aquele homem sujo que veio? Ele não pode ser um pastor, porque ele é um bandido, um ladrão na cidade. Realmente a história dele é que aquela noite ele estava fugindo da polícia e ele foi se esconder na igreja. Queridos, não há lugar no mundo, quanto menos dentro da igreja, ou seja, no corpo de Cristo, que alguém possa se esconder. Não é o melhor lugar para se esconder de Deus. E eu disse para aqueles irmãos: olha, mas eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra. Mas ficou assim. Depois eu voltei para o meu hotel, pensei: será que essas pessoas são tão naturais que não conseguem entender um ambiente profético, um palmo para frente do nariz? 10 anos depois, eu fui pregar numa cidade em São Paulo. Isso que eu estou falando é na Bahia, milhares de quilômetros de distância. Uma cidade do interior de São Paulo, São José dos Campos. Antes de eu pregar, eu passei no corredor da igreja. Um senhor me parou e disse: pastor, posso falar com você? Sim. Você não me conhece, mas eu te conheço. Olha, 10 anos atrás você foi na minha cidade pregar lá na Bahia, e eu estava fugindo da polícia. E eu entrei numa igreja para me esconder, não consegui me enfiar no meio do povo. Eu tive que ir na sua frente. Você veio para mim, trouxe uma palavra, colocou as mãos sobre mim, e quando as suas mãos vieram sobre mim, tudo mudou. É como se alguma coisa fosse quebrada e me ligasse ao céu. Naquela noite, quando eu me levantei, eu fui na primeira delegacia me entregar, porque eu tinha uma condenação a ser cumprida. Cumpri 2 anos de prisão. Naquela prisão, uma igreja me cuidou. Quando eu saí de lá, eu me tornei obreiro naquela igreja. Aquela igreja me treinou. E hoje eu sou um pastor. O que eu quero dizer é que não importa a sua realidade hoje, Deus é um Deus que pode contar a sua história de trás para frente, porque Ele é Deus. E o Espírito do Senhor pode criar forma aonde não há forma, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. E Deus vai dar nessa geração uma boca profética de gente que vai dizer para os viciados: vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês serão homens e mulheres de Deus. Vai dizer para uma geração pecadora que a graça do Senhor está sobre eles. Fica em pé em nome de Jesus.